É isso aí mesmo, você leu certinho o que tá no título e na thumbnail. A saga Granola é uma verdadeira tragédia patética. Eu definitivamente não tava esperando por nada disso, até porque vocês ficaram aqui nos comentários falando que era uma saga muito boa, que era assim e assado, que eu ia gostar e não sei o que. E aí eu criei expectativa, né? Criei expectativa e aí cheguei pra ler a saga como? Já no grau, esperando coisa grandiosa. E aí eu me deparo com o quê? Com essa inegável tragédia. E eu só digo uma coisa, a culpa é de vocês que me causaram expectativas erradas sobre esse arco. E ainda vou dizer outra coisa a mais. Pegadinha no balão. Ai, ai, ai. Bem, a essa altura do campeonato vocês já conhecem o papai aqui, né? Eu nunca faço baits, eu só faço semi-baits. Eu gosto de atiçar a meninada, mas não de mentir pra meninada. A maioria de vocês conheceu o canal em um vídeo de semi-bait, aliás, que é o já lendário A Saga que Matou o Dragon Ball. E o vídeo de hoje tem uma pegada mais ou menos desse tipo. Sim, de fato a saga Granola é uma tragédia, mas não porque ela é ruim, e sim porque ela tem a estrutura de uma tragédia, isto é, do gênero literário tragédia. E diga-se de passagem, é uma ótima tragédia, e é justamente isso que eu vou tentar demonstrar no vídeo de hoje. Já vou dizer o seguinte, dê logo o like aí, porque o vídeo de hoje vai valer a pena real oficial. No cômputo geral, eu gostei bastante da saga Granola, bastante mesmo. É sem dúvidas o melhor arco do Super, com grande vantagem para o segundo lugar, e até certo ponto eu cogitei colocá-la acima até de várias de Dragon Ball clássico e da saga Buu no Z. Há alguns pontos negativos também, que eu pretendo discutir aqui, e que deram uma freada na minha empolgação, mas ainda assim é uma baita saga. 3 são os motivos centrais para eu gostar tanto desse arco. O primeiro é que é uma saga bastante temática, por assim dizer. Com saga temática, eu quero dizer que é uma saga que discute abertamente alguns temas desde os primeiros capítulos até o final do arco. É uma saga que visivelmente quer dizer alguma coisa, quer refletir sobre certos pontos e o faz muito bem. E não é só um tema não. Por exemplo, uma constante nessa saga é a ideia de que os personagens se envolvem nos eventos motivados pelos seus defeitos, pelas suas falhas de caráter. E sobre isso eu vou falar mais adiante. O Granola, protagonista dessa tragédia, porque o Granola é o protagonista da saga, faz o enredo do arco se mover por um desejo cego de vingança. O Eric, que é o vilão dessa tragédia, maquina seus planos por ganância. E o Goku e o Vegeta aceitam entrar em um quiprocó muito por motivos egoístas, como provar que são os mais fortes do universo, ou enfrentar adversários poderosos, ou provar que um é mais forte que o outro. Talvez essa não seja a justificativa inteira para eles entrarem nessa briga, mas é uma parte da justificativa, né? Ou seja, o roteiro básico do arco é todo feito em cima de personagens que agem de uma maneira inadequada por conta de certas falhas em suas personalidades, e essas maneiras inadequadas pelas quais eles agem se somam e criam o drama do enredo. São situações, são caminhos que se cruzam, porque cada um ali tem seu motivo meio deturpado para estar fazendo o que está fazendo, e no final aquela confusão toda só aconteceu porque essas falhas de caráter foram se cruzando umas com as outras. Então é um tema desse arco. Outra temática explícita é a questão do passado e de como lidar com ele. Desde o início, o Vegeta se mostra como uma pessoa cada vez mais marcada pela culpa e pelo peso dos erros e da destruição causada pela sua raça ao longo do tempo. Ao final, essa temática será retomada, com o Vegeta e o Goku voltando às suas raízes Saiyajin, fazendo, por assim dizer, as pazes com seu próprio sangue. Então é um tema que tem todo um arco dentro dessa saga. Ele começa no ponto A e vai sendo desenvolvido até chegar na conclusão, que é o ponto B, né? Passando por um caminho que tem tudo a ver com o flashback do Bardock e tal. O Granola, por sua vez, está completamente preso ao seu passado e é incapaz de seguir em frente. Então essa temática do passado está presente tanto no caso dos Saiyajins quanto no caso do Granola. Ele e os Saiyajins vão encontrar respostas diferentes acerca dessa questão de como lidar com os fantasmas do passado, mas a temática perpassa todos esses personagens. O próprio orgulho Saiyajin é um tema dentro desse arco, que está intimamente entrelaçado com a temática do peso dos erros do passado, né? Porque o Vegeta meio que está começando a, entre aspas, perder esse orgulho, porque ele está cada vez mais carregado pelo peso da culpa coletiva da raça Saiyajin. E ele se reencontra com esse orgulho ao final do arco, né? No começo, é uma espécie de orgulho ruim que impulsiona os Saiyajins a entrarem na confusão. Eles vão lá porque eles querem provar que eles são fortes. Como é que esse cara aleatório tá chegando aí dizendo que ele é o mais forte? Então, existe um orgulho ali, mas é um orgulho ruim. Ao mesmo tempo que no caso do Vegeta, existe a questão desse orgulho, vamos dizer assim, glorioso, tá se perdendo, que sempre foi uma característica do personagem, mas ele cada vez mais tá pensando nos pecados da sua raça e perdendo um pouco desse orgulho
grandioso que ele sempre teve, mas o orgulho de querer mostrar que ele, Vegeta, é o mais forte, estava presente ali. Ao final do arco, é uma espécie de bom orgulho, ou desse orgulho glorioso que eu tô chamando, que reconecta Vegeta e Goku com a sua própria raça e com o que ela tem de mais positivo, que é a persistência e a recusa em aceitar a derrota diante do inimigo. Enfim, em tudo e por tudo, o arco de Granola levanta abertamente vários temas, o do passado, o do orgulho, o das falhas de caráter, e reflete sobre esses temas, o que é bem raro em toda a franquia de Dragon Ball, não só no Super. É muito difícil você ver uma franquia em Dragon Ball que tenha temas muito explícitos. Alguns dizem que a saga do Saiyajin tem alguma coisa a ver com talento natural versus esforço, principalmente na luta entre Goku e Vegeta e tal, mas não sei, tô fazendo essa parte de cabeça, então pode ser que eu esteja me equivocando, mas eu não me lembro de nenhuma saga de Dragon Ball que seja ela completamente temática. Mas se tiver, é minoria dentro da franquia, isso é certo. O segundo ponto que muito me agradou aqui foi o fato de que esse arco tem uma coisa que era bem comum no Z e que meio que se perdeu no Super, que é a divisão da ação em núcleos diferentes, que vão se desenvolvendo de forma independente e depois se unem de alguma maneira. No presente caso, o arco se subdivide em dois núcleos, né? Por um lado, nós temos o núcleo do Granola e sua vingança, com a luta que esse personagem trava com os Saiyajins. Por outro lado, nós temos o Eric e suas maquinações, que usa o Granola como um peão descartável para alcançar seus objetivos. Mas são duas coisas que andam em paralelo, né? O Eric usa o Granola para seus próprios objetivos, mas o Granola tem seus próprios desígnios, suas próprias vontades em fazer o que está fazendo. Esses dois núcleos vão se desenrolando simultaneamente, né? Porque a gente vai vendo o Granola se vingando dos Saiyajins e ao mesmo tempo o Eric fazendo seus planos por baixo dos panos, sei lá, para destruir tanto os Saiyajins quanto o Granola e depois buscar derrotar também o Freeza, etc. Então essas coisas vão caminhando lado a lado. O ponto é, são dois focos de enredo que vão se desenvolvendo separadamente até o ponto em que ambos se encontram no momento comum. 3 das 4 sagas do Z usam dessa estrutura, né? Só não a Saiyajin, mas a do Freeza tem isso, a do Cell tem isso e a do Majin Buu tem isso. E a gente já falou bastante sobre isso nos vídeos que comentamos acerca de Dragon Ball Z, né? Os vídeos lá do início do canal. Quem não viu, veja, era material do bom. Então o Z fazia muito isso, mas o Super não vai muito por esse caminho. O máximo que você tinha era a divisão das lutas, como a gente tem no arco do Moro, por exemplo, onde o vilão principal lutava contra o Goku e o Vegeta, e os Minions, né, os capangas dele lutavam contra os secundários, no Torneio do Poder, que as lutas eram divididas ali e tal. Mas aqui não, aqui nós temos a divisão da ação dramática em núcleos diferentes. Cada personagem tem seu objetivo próprio e age para alcançar o seu próprio interesse até o momento no qual todos esses objetivos e interesses se cruzam, e é aí que nós temos o clímax da saga. Então é um tipo de roteiro muito mais sofisticado do que a média do que nós vemos em Dragon Ball Super, e é uma coisa que a gente não vê desde a saga Buu. O terceiro motivo pelo qual eu gostei bastante dessa saga é o ponto central desse vídeo. Estruturalmente, a saga de Granola é uma tragédia nos moldes clássicos, e não apenas isso, mas uma tragédia muito bem feita, dentro dos parâmetros que sempre definiram uma obra desse gênero literário como tendo ou não qualidade. E para demonstrar isso, eu vou me valer da autoridade máxima na análise das tragédias, que é o Aristóteles. Antes de mais nada, vamos demonstrar o porquê de essa saga ser realmente uma tragédia. Classicamente foram desenvolvidos 3 critérios para a definição da tragédia. São as chamadas 3 unidades: unidade de ação, de tempo e de lugar. As tragédias devem ter uma ação principal, a história deve se desenrolar em um período de no máximo 24 horas, isso no tempo dos eventos, fictício, né? Não 24 horas da vida real, o cara ficar 24 horas assistindo uma peça de teatro, 24 horas no tempo da obra, né? Ou pouco mais que isso. E o enredo deve acontecer em uma única localidade. Dessas 3 unidades, 2 estão intimamente ligadas ao teatro propriamente dito. A unidade do tempo e do lugar são justificadas no teatro pelas limitações do meio físico. Em um espetáculo teatral é mais complicado, para não dizer quase impossível, não é impossível porque já teve quem fizesse, mas é muito complicado você fazer time skip, botar flashback, enfim, essas coisas que quebram o tempo da narrativa, né? Que brincam com a sequência temporal dos fatos. Também é muito difícil você alterar a localidade da ação, porque tudo tem que acontecer na frente do palco, sem pausas entre as ações. Então você monta o cenário, que é onde a tragédia vai se desenvolver, você não tem como, ou tem como, mas com muita dificuldade, desmontar o cenário e botar outro para dizer que os personagens mudaram de localidade. Então, essas 2 unidades de tempo e de ação estão muito ligadas às limitações do espetáculo teatral. E mesmo no teatro já teve quem fizesse peças que quebravam um pouco essas regras, né? Nesse sentido, é claro que a saga Granola
que é contada em uma história em quadrinhos, não sofre dessas limitações. Então, em tese, essas duas unidades não existem na saga Granola. Por conta disso, porque no quadrinho é muito mais fácil você meter um flashback, você meter um time skip, você dizer, não, se passaram 2 meses, você... Enfim, muito mais tranquilo, né? A unidade de ação também não ocorre se formos pegar o pé da letra, porque nós temos toda aquela porção da história que ocorre antes do início da luta entre Granola e os Saiyajins. Nós temos a parte do flashback do Bardock e por aí vai, ou seja, são núcleos de ação distintos, né? Mas repare o seguinte, um bom 90% desse arco realmente se passa dentro de uma mesma localidade em um período curto de tempo e com eventos que dizem respeito a um único núcleo de ação. Ou seja, todo aquele miolo que tá lá no planeta que o Granola mora, né? Aquela luta naquela localidade e vai se seguindo uma luta atrás da outra. Ou seja, em um curto espaço de tempo. E dentro daquele núcleo de ação. 90% do arco é ali. Você consegue dividir tranquilamente, sem problemas, essa saga em prólogo, que seria a parte na qual somos apresentados aos personagens e onde o plano do Eric começa a se desenvolver. A tragédia propriamente dita, que é esse miolo, e o epílogo, que são os eventos que ocorrem depois da luta contra o Gas. Considerando que quase todo o drama do arco se desenrola em um mesmo espaço, em um curto tempo, e com eventos que dizem respeito à mesma unidade de ação, qual seja, o drama do Granola, a unidade de ação é o drama do Granola, e é por isso que ele é o protagonista da tragédia, dá sim para enquadrar esse arco como uma tragédia nesse sentido estrutural. Veja bem, pode parecer que eu estou me contradizendo aqui, porque agora há pouco eu disse que existe uma divisão dos núcleos, né? O plano do Granola e o plano do Eric, e agora eu falo em unidade de ação. Então parece uma contradição, mas essa contradição ela é apenas aparente. Como eu disse anteriormente, esses dois núcleos de ação convergem, eles se tornam uma coisa só em um determinado momento do arco, e esse momento é justamente o clímax da tragédia. Esses núcleos foram construídos para parecerem autônomos, para parecer que eles estão andando em paralelo, mas eles na verdade estão interligados, porque chega uma hora que eles vão se juntar no mesmo ponto. Então, o plano do Eric termina desembocando na vingança do Granola de alguma forma, né? Porque em algum momento ele vai ter que trair o Granola e matar o Granola. Esse plano que estava correndo em paralelo termina tendo que desaguar na ação principal do arco. Então, no final das contas, esse miolo aqui, porque o plano do Eric começa no prólogo, né? Esse miolo aqui termina unindo as duas coisas, né? O Granola e o Eric. Então esse é um momento de grande impacto emocional na trama, quando essas duas coisas se juntam, quando o núcleo do Eric vem para junto do núcleo do Granola e forma uma unidade da ação. Então não há forçação de barra em dizer que sim, respeitados certos limites e feitas algumas adaptações, né, do meio do teatro para o meio dos quadrinhos, a saga Granola tem a estrutura de uma tragédia. Os arcos de Shonen, se fôssemos insistir nessa terminologia clássica, geralmente se enquadrariam como poemas épicos no linguajar do Aristóteles, justamente pela falta da unidade de ação, por se constituírem de várias unidades de ação que vão se sucedendo umas às outras. A parte majoritária desse arco se desenrola em uma sucessão de batalhas entre Granola, Vegeta e Goku, e posteriormente Gas, que vão acontecendo uma atrás da outra dentro de uma mesma ambientação em um curto espaço de tempo. Compare isso com a saga de Frieza, por exemplo, ou com a saga de Cell, e você verá as enormes diferenças. Não dá no caso dessas duas, e de quase todas as outras sagas de Shonen, né, não só de Dragon Ball, mas do Shonen no geral, para você concentrar os eventos desse arco em uma ação unitária, em um único núcleo de ação, como você faz aqui. Então, realmente é uma saga estruturada de uma forma distinta do que nós estamos acostumados a ver dentro de Dragon Ball e do Shonen, né? Além da parte estrutural, há outro critério desenvolvido por Aristóteles para diferenciar a tragédia dos outros tipos de história. Para o filósofo, cada gênero literário deve aspirar a uma finalidade específica, e a finalidade da tragédia é gerar na plateia os sentimentos de medo e ou compaixão. Dizia ele o seguinte: quando vemos um indivíduo que sofre um mal que ele não merece, sentimos compaixão. Já o medo advém da experiência de ver uma pessoa como nós sofrendo infortúnios. E é justamente isso que vemos na saga Granola. O personagem central dessa história é trágico, porque ele caiu em desgraça sem merecer essa desgraça. Não apenas pelo seu passado difícil, né? Sua raça toda foi morta, sua mãe foi morta sem que ele tivesse nenhuma culpa disso, mas também porque seu desejo de vingança era primordialmente estimulado contra os alvos errados. E aquele que ele julgava um, entre aspas, aliado, digamos assim, era na realidade seu verdadeiro inimigo. Então quando nós vemos o Granola sofrendo tudo o que sofreu nas mãos do Eric e do Gas, né, no caso, sofrendo fisicamente nas mãos do Gas, apanhando do Gas, sentimos compaixão porque refletimos acerca da manipulação que fizeram com ele para descartá-lo no momento conveniente.
Aliás, a história do Granola em si é uma história feita para gerar compaixão do público, né? O enredo do seu personagem é todo moldado para gerar esse sentimento, o que o enquadra sem sombra de dúvidas na categoria da tragédia. Agora, muito bem, já demonstramos que o arco Granola é estruturalmente uma tragédia e que tenta produzir no público os sentimentos da tragédia. Agora é hora de demonstrarmos que é uma boa tragédia, e vamos usar novamente das noções do Aristóteles para tanto. O Estagirita dividia as tragédias em complexas e simples, e ele dizia que a tragédia perfeita deveria ser complexa. O que ele entendia por complexa e simples? As tragédias complexas eram aquelas que possuíam anagnórises e peripeteia, e as simples não possuíam esses elementos. Anagnórises, ou reconhecimento, é uma, entre aspas, mudança da ignorância para o conhecimento, fecha aspas. Isso é, quando o personagem da tragédia descobre a verdade acerca da sua própria situação. Até um determinado momento, ele estava agindo tomando como base uma leitura errônea da realidade. A anagnórisis é a cena na qual ele descobre a verdade. Esse reconhecimento pode ser entre pessoas, ou seja, o personagem descobre a identidade verdadeira de um outro, que ele acreditava ser uma outra pessoa, né? Pode ser um reconhecimento de coisa ou de situações. Ora, quem poderá ignorar que a tragédia de Granola possui uma cena de anagnórisis? Durante boa parte do arco, esse personagem agiu pensando que os Saiyajins eram seus inimigos e que o Eric, se não um amigo, era ao menos um aliado de ocasião. A cena na qual ele descobriu, por meio do seu avô Monaito, que na verdade ele, Granola, só ficou vivo por conta da boa vontade de um Saiyajin, e que o verdadeiro assassino de sua mãe era na verdade o Eric, é um ponto de viragem no enredo dessa saga, onde o nosso protagonista descobre a verdade dos fatos e percebe que durante todo esse tempo ele esteve vivendo em engano e combatendo os alvos errados. O Aristóteles enfatizava que essa é uma cena poderosa e que inspira a compaixão no público, e também esse critério é atingido aqui. Como não se compadecer da situação do Granola, tão logo ele descobre o que realmente ocorreu em seu passado, do fato de que ele foi manipulado e trabalhou para o assassino de sua mãe durante muito tempo, acreditando que era um aliado, vamos dizer assim. Então, no critério Aristóteles de boa tragédia, a saga Granola já marca mais 2 pontos aí. Primeiro, por ter cena de reconhecimento, onde o personagem descobre a verdade, e por essa cena gerar o sentimento de compaixão, porque o engano do personagem fez ele cair numa situação muito difícil, né? De perceber que ele estava trabalhando o tempo todo pro seu algoz e pro causador da sua desgraça. O outro elemento de uma tragédia complexa é a peripeteia. Peripeteia nada mais é que uma mudança brusca no rumo dos acontecimentos que ocorre no meio da peça. A ação está caminhando em um determinado sentido e logo após passa a ir pelo caminho exatamente oposto. Claro que essa mudança tem que ser feita de forma justificada no roteiro. Ela tem que vir naturalmente da complexa cadeia de causas e efeitos que o Aristóteles também reputava que era importante em um enredo, né? Aquela regra que muita gente acha que os roteiristas do South Park falaram, né? Que é melhor você ter um roteiro que tem causas e consequências do que eventos jogados, né? Tipo, A causou B, que causou C, que causou D. É melhor do que aconteceu A, e então aconteceu B, e então aconteceu C, enfim. É melhor que essas coisas, que os eventos, as cenas estejam ligadas por um evento de causa e efeito. E as pessoas acham que isso os roteiristas de South Park ensinaram, mas na verdade o Aristóteles já dizia isso. Então é claro que essa mudança brusca dos acontecimentos tem que vir dessa corrente de causas e efeitos. Ela tem que ser justificada pelos eventos que aconteceram antes. Simplesmente mudar o curso dos acontecimentos qualquer um consegue. Difícil é fazer isso de uma forma que faça sentido com o roteiro que estava sendo construído. Agora bem, a dinâmica do arco Granola se desenvolve no sentido de esse personagem considerar os Saiyajins os seus inimigos por terem destruído seu planeta e matado seu povo. A partir de certo ponto, porém, ele passa a ver os Saiyajins como aliados e o seu verdadeiro inimigo como sendo o Eric, que ele anteriormente julgava ser seu aliado. Isso é peripeteia. A coisa estava indo para um lado e teve seu curso violentamente mudado para o sentido oposto. Então, mais um ponto para a tragédia de Granola aí. Mas tem mais. Aristóteles dizia que a forma mais perfeita de tragédia acontecia quando a peripeteia e a anagnórisis estavam juntas, quando elas coincidiam na mesma cena. E é justamente o que ocorre aqui. A peripeteia do enredo do arco Granola é causada pela anagnórisis, ou para falar de forma mais simples, o evento que justifica a mudança da dinâmica, a mudança da direção, é justamente a descoberta que o Granola faz da verdade dos fatos. Ele mudou os seus alvos porque ele descobriu que o seu verdadeiro inimigo era aquele que ele pensava ser seu aliado. Então essas duas cenas, a do reconhecimento e a da mudança dos eventos, estão juntas em uma só. E isso também o Aristóteles reputava como sendo a marca de uma grande tragédia. Por fim, o terceiro elemento que o Aristóteles dizia que era importante era a cena do sofrimento. Ou seja, depois de reconhecida a situação trágica, o herói trágico tem que sofrer, porque afinal de contas isso é uma tragédia, certo? Também esse elemento existe na saga Granola, na sequência na qual o personagem é destroçado pelo Gas, que é irmão do assassino da mãe do protagonista. Então, ele apanha, ele sofre pesadas punições físicas, depois de descobrir a verdade dos fatos, e ainda apanha na mão do
irmão do assassino de sua mãe, né? Então aí o sentimento de compaixão pelo herói atinge seu máximo, porque ele descobriu a tragédia de sua situação e depois ele foi posto em sofrimento por aqueles que o enganaram e o usaram. Mais um ponto pro arco, então. Há outros elementos que o Aristóteles julgava definidores de uma boa tragédia e quase todos eles estão presentes no arco de Granola. Se não, vejamos. Dizia o filósofo que a melhor tragédia era aquela que retratava o infortúnio do homem comum, uma pessoa que nem fosse especialmente boa e nem notadamente ruim. Claro, se a tragédia serve para gerar compaixão, ela não pode ter uma pessoa ruim como protagonista porque a plateia não se compadeceria de uma pessoa ruim que foi punida. Antes, isso geraria o sentimento de justiça no público. O cara é um maldito e ele foi punido por ser um maldito. É uma coisa boa, então você não vai ter compaixão. E se a pessoa for muito boa, talvez o público não se identificasse. Então o melhor é quando é o indivíduo comum, como eu e você, que sofre um infortúnio que ele não merece. Então aí a gente tem a identificação e a gente tem a compaixão por ele. Além disso, dizia o Estagirita que melhor ainda era quando a desgraça do herói acontecia não por ele ser um depravado ou por conta dos seus vícios, mas por um erro de julgamento. Aqui, o Granola serve mais ou menos como exemplo. Porque não dá para negar que seu infortúnio ocorre em parte por uma falha de caráter, que é a sede cega de vingança. Então, uma parte da desgraça do Granola acontece pelo desejo de vingança dele, por uma falha do seu caráter. Mas, por outro lado, uma boa parte da tragédia que ele viveu vem do engano e da manipulação que sofreu na mão do Eric e do fato de ter cometido um erro de julgamento acerca de quem eram seus verdadeiros companheiros. Então, nesse aspecto, a saga Granola satisfaz quase 100% dos critérios do Aristóteles. Ela é a tragédia do homem comum que, em parte, caiu em desgraça por um erro de julgamento, mas em parte também por uma falha de caráter. Claro, a desgraça dele de ter perdido sua família e tal, aí obviamente não tem nada a ver com erro de caráter nem nada, né? Essa falha de caráter, porém, é outro elemento central nas tragédias e leva o nome de amártia. Alguns falam amartia em português, mas me parece que em grego a pronúncia é amártia. Amártia é um conceito amplo e bastante debatido entre os estudiosos, mas acho que dá para dizer que ela está presente nas suas duas formas principais aqui na saga de Granola. Alguns desses estudiosos identificam a amártia com a falha do caráter, que termina por trazer a desgraça para o herói, e nós já vimos que isso acontece nesse arco, né? A sede de vingança do Granola que termina causando uma parte de seus infortúnios. Outros dizem que a amártia não é um conceito moral, portanto não equivale à falha de caráter. Para esses, a amártia é um erro de julgamento que leva o protagonista a um fim trágico. E isso também está presente no arco de Granola, com o erro do julgamento de quem eram seus aliados, essa coisa toda que a gente já falou. De um jeito ou de outro, essa saga também possui esse elemento central das tragédias. Um indivíduo comum cai em desgraça sem merecer, seja por alguma falha no seu caráter, que é uma falha que não o torna uma pessoa ruim, mas apenas uma pessoa falível, né? Seja por um erro na leitura de sua própria situação. O Granola tem as duas coisas. Aliás, é nesse sentido que eu botei aí na thumbnail que essa é uma tragédia patética, né? Ficou faltando a parte do patética. Papai aqui é o rei da semi-bait, hein? Respeita a semi-bait do papai. Você nunca viu a semi-bait como essa no YouTube. Por que é patética? O termo tragédia patética também é do próprio Aristóteles para designar aquelas tragédias que são motivadas pela paixão do protagonista. Paixão no sentido grego mesmo do termo, de sofrimento, de afeto. Pathos, de onde sai o termo patético. A tragédia de Granola é complexa porque tem peripeteia e agnórisis, e ela é uma tragédia patética porque ela começa devido a uma paixão do protagonista, que no caso é a sede de vingança. É a sede de vingança que move o roteiro, então é uma tragédia patética. Outra coisa que o Aristóteles designava como a marca de uma boa tragédia era o fato de que o protagonista, enquanto estava em ignorância, terminava por fazer ou tentar fazer algo para prejudicar seus amigos ou familiares, por pensar que eles eram na verdade outras pessoas. É isso que acentua o caráter trágico da história, porque quando vier a cena do reconhecimento, o herói vai descobrir que atentou ou que quis atentar contra a vida dos seus próprios amigos e de seus familiares. E essa cena por si só gera compaixão, né? O cara matou o irmão sem saber que era o irmão, matou o pai sem saber que é o pai, que é o caso da tragédia de Édipo, né? Que o Aristóteles achava que era a melhor de todas. Enfim, esse tipo de coisa. Então essa cena gera compaixão e tem uma elevada carga dramática. Isso ocorre aqui também, porque apesar de o Goku não ser amigo do Granola, ele é filho do Saiyajin que salvou a vida do Granola. E era contra essa pessoa que o Cereal Jin estava lutando, e era essa pessoa que ele estava tentando matar. Então sua situação ficou ainda mais trágica porque ele não estava apenas enfrentando alguém que não merecia ser enfrentado. Ele não estava colocando seu ódio contra alguém que não merecia, mas sim alguém que de alguma forma tinha uma ligação especial com o seu benfeitor.
E o pior, ele o estava fazendo manipulado por um indivíduo que esse sim era diretamente responsável por todos os seus infortúnios. O Aristóteles gostava especialmente daquelas tragédias nas quais o herói não consumava o mal contra o seu amigo porque ele descobria a verdade na hora H. Prestes a tomar uma atitude da qual iria se arrepender para sempre, o protagonista entende tudo e evita o mal maior. E é exatamente isso que acontece aqui. O Granola está prestes a matar o Vegeta e aí chega o Monaito a tempo para revelar a verdade de que ele só tá vivo por causa de um Saiyajin, aquela coisa toda. E essa cena tem uma carga dramática bastante elevada, até porque o Vegeta já estava aceitando a morte. O que, por sua vez, né, essa aceitação do Vegeta da própria morte, tem tudo a ver com uma das temáticas do arco que eu falei lá atrás, que é a história dos pecados do passado, de o Vegeta estar perdendo o orgulho glorioso da sua raça, essa coisa toda aí. Ou seja, tá tudo interligado, meu irmão. As temáticas estão interligadas com a estrutura da tragédia. Esse arco é muito bom, não tem como. Por fim, cabe apenas dizer que a estrutura básica da saga é a de uma tragédia. Antes da cena de anagnórises, da cena do reconhecimento, nós temos o que se chama de complicação, ou seja, o roteiro vai avançando e os eventos vão acontecendo e vão se entrelaçando e os conflitos vão ficando mais intensos, etc. Ou seja, a trama vai se complicando, daí o nome. Aí vem a cena do reconhecimento, que traz junto a peripeteia, ou seja, a mudança brusca da direção dos eventos, e tudo o que vem depois disso é o desenlace, ou seja, a conclusão da tragédia. A coisa vai se complicando, o protagonista descobre a verdade, a tragédia muda seu curso e agora ela vai se descomplicando, né? Vai resolvendo os conflitos. Nisso também o arco segue bem bonitinho o manual, porque a gente vai vendo as tramas do Eric, a vingança do Granola, por que o Granola quer vingança, a gente vai descobrindo tudo isso no início, até que chega a cena do reconhecimento, ele descobre a verdade, e aí descobrindo a verdade ele começa a lutar contra os seus verdadeiros inimigos, e aí depois disso é só a conclusão, como é que essa questão vai ser resolvida. Então, manual lindinho de tragédia seguido aqui. Nesse momento, paremos um pouco para constatar 3 coisas importantes. Primeiro é que realmente Dragon Ball tem um arco que se parece estruturalmente com a tragédia grega. Parou para pensar nisso um pouquinho? Isso desmoraliza completamente aqueles que dizem que Dragon Ball não tem história. Inclusive Dragon Ball Super, né? O segundo é como Aristóteles era um crítico literário absurdo. O cara entendia demais desse riscado e muito mais do que quase todos os críticos que nós temos hoje em dia. É impressionante como você pegando as noções que ele ensina lá no livro dele, você consegue explicar muito do porquê que a ficção funciona ou não. E o terceiro é que o Aristóteles ia adorar o arco de Granola. E tenho dito. Muito bem, senhores. Nesse momento, depois que eu tava lendo a parada, eu tava vendo a cena do reconhecimento e a peripeteia e a tragédia e a doideira, eu já tava empolgadaço com o arco. Eu já tava colocando na primeira prateleira dentro da franquia de Dragon Ball, ou muito perto da prateleira Gold Premium de Dragon Ball, que é a prateleira de Saiyajin, Freeza, Cell e Red Ribbon. É isso, minha prateleira Gold Premium é essa porra aí. E eu já tava colocando a saga de Granola, se não nessa prateleira, bem pertinho, bem pertinho. Só que aí tem certas coisas que eu não gosto nesse arco e que o fizeram perder um pouquinho, se me permitem o trocadilho, fizeram perder um pouquinho o gás. Antes disso, porém, de dizer o que é que me fez dar uma segurada na empolgação, devo dizer que eu gostei bem do conceito da transformação do ego superior. O Vegeta basicamente coringou ali, né? Ele coringou, ele virou um maluco psicopata doidão mesmo. Até a faceta dele, a expressão dele ficou quase demoníaca, vamos dizer assim. E isso reflete também no próprio funcionamento do poder. Ele só vai tancando, ele apanha e vai ficando mais forte e tal. É um poder que é autodestrutivo, porque chega uma hora que o corpo dele não aguenta apanhar tanto, mas ele vai apanhando e vai ficando mais forte e vai mostrando aquela cara de doido dele. Enfim, onde o instinto superior é finesse, o ego superior é força bruta, é tanque puro. Eu gosto desse contraste, eu gosto desse tipo de poder, dessa visceralidade que está intimamente ligada ao instinto Saiyajin, né? O conceito da transformação é muito bom. Então, eu achei que eu não ia gostar, porque eu ficava vendo o povo no Twitter reclamando, criticando, mas acho que o pessoal criticava mais a questão do cabelo roxo, né? Essa parada aí, mas a transformação em si é muito da hora. Como eu não tinha onde botar essa fala dentro do roteiro, eu não conseguia achar um espaço para colocar esse elogio de maneira espontânea, aí eu jogo aqui mesmo e tamo junto, é isso aí. Agora vamos aos pontos que eu não gostei. O início do arco é meio feito de qualquer forma, é meio desleixadão. Com isso eu quero dizer o seguinte, os capítulos que nós chamamos aqui de prólogo, ou seja, que vieram antes daquela unidade, daquele miolo que caracteriza uma unidade de ação, os capítulos que servem de preparação para a tragédia propriamente dita, eles são cheios de exposição mal feitas e de conveniência de roteiro. Exposição mal feita aqui que eu digo é aquele tipo mais clássico na qual um personagem dá informações a um outro que já sabe dessas informações, mas como a gente não sabe, né, nós leitores não sabemos, então o autor tem que botar um diálogo bem artificial para o personagem A explicar uma coisa que o personagem B já sabe. Por exemplo, as motivações do Granola são ditas por ele, a Ochomiru,
Ochomiru 8000, sei lá, é 8000, né? A 8000, que é seu fiel escudeiro, que obviamente já sabe das motivações, ele já sabe por que o Granola quer vingança, mas tem diálogos do Granola explicando por que ele quer vingança, porque nós, leitores, não sabemos, então, porque os Cereal Jeans foram mortos e não sei o que, e etc, etc. Ou seja, exposição ruim, né? O cara não soube colocar isso de uma maneira natural dentro do roteiro, ele tinha que rapidamente informar o público porque é que aquele personagem tem aquele objetivo e ele jogou isso da maneira mais desleixada possível. E a conveniência do roteiro que eu tô falando aqui foi principalmente a forma como o Granola achou a segunda esfera do dragão. Justamente na hora que ele tava pensando em usar o artefato, né? Pensando em usar as duas esferas, ele já tinha uma, queria usar a outra. Quando ele tava bem pensando em usar a outra, apareceu um Zé Ruela qualquer que achou a segunda esfera, quando tava caçando, sei lá o que cai que ele tava caçando no meio do mato lá, ele achou a esfera. E aí fizeram uma matéria na TV e o Granola por acaso tava vendo TV naquela hora. Tipo, não dá, né, meu irmão? Mais conveniente que isso, impossível. São erros pequenos, que não chegam nem perto de anular as qualidades do arco, mas são erros que precisam ser apontados. Outro incômodo meu veio do fato de que a estrutura geral do arco é meio ruim. Aqui, obviamente, eu não tô falando da estrutura da tragédia, que é feita de maneira maravilhosa, mas da estrutura do shonen de porrada mesmo. Como as viradas são feitas dentro das lutas, ou seja, o personagem A é mais forte que o B, aí o B começa a ficar mais forte do que o A, e essas viradas que acontecem, a dinâmica da luta em si, como os personagens vão ficando mais poderosos, essas coisas todas assim, né? Essa parada de ficar mais forte porque pediu ao dragão é meia boca, vai. Vamos falar aqui o português. Claro, é meia boca. Eu não reclamo nem do Granola, porque a decisão do Granola tem um peso, porque ela tem ligação com a temática dele, né? O personagem estava tão cego de ódios, tão cego na sua sede de vingança, que ele abriu mão da própria vida para executar essa vingança. Então, existe até uma certa ligação aí com a temática do arco e do personagem. Tem um certo impacto. Agora, o Gas usar o mesmo artifício, aí é mais difícil de engolir, porque o Gas é um Zé Ruela, né? Um qualquer, é um manezão. Então, o Eric abriu mão da vida do irmão pra ele ficar forte. Tá, mas aí é um personagemzinho bem esquecível, bem genérico esse Gas, né? Também é um problema desse arco, que o vilão final, entre aspas, que o vilão real é o Eric. Mas o vilão da porrada mesmo é um personagemzinho meia bocaça, hein? Meia bocaça. E aí, não, ele ficou mais poderoso porque pediu o dragão. Nem o fato de ele ter sido usado pelo próprio irmão, que poderia ser uma coisa que dava peso, terminou não dando peso, porque ele é um qualquer. Então assim, o Eric e tal, ficou mais forte porque pediu pro dragão. Aí, tipo, dois caras fazerem isso dentro do mesmo arco. Fica uma coisa meio baratona, né? Meio, e aí? Não gosto. De todas as formas que o roteirista pode escrever pra justificar a mudança na dinâmica de um combate, né? Porque aqui o cara tá ganhando, depois ele passa a perder. Essa é a mais preguiçosa possível, né? O cara pediu um artefato mágico. Pronto, agora ele ficou mais forte. Então, me incomodou um pouquinho. Pareceu meio artificial demais. E pior ainda porque são só duas esferas do dragão, o que torna tudo ainda mais fácil, né? Tem nem o trabalho de juntar as esferas, só duas. Então, sei lá, essa parte aí eu achei meio... E eu acho que terminou ficando um pouco confuso também. Porque chega uma hora que o Granola consegue lutar com o Gas, apesar de o Gas já ter recebido o desejo de ser o mais forte, mas o Granola, que é o mais fraco, consegue lutar com ele. Só que aí o Gas tem um poder oculto lá que é liberado quando arrancam a tiara da cabeça dele. E aí depois entra o Goku nessa história que tem um instinto superior, que também... Esse instinto superior é uma lenga da porra também, Dragon Ball Super. Não, ele domina um pouquinho na saga do Torneio do Poder, depois ele vira uma transformação na saga do Moro, mas agora é melhor que seja uma transformação que leve em conta os sentimentos dele, porque ele não é um anjo, ele é um humano. Uma lenga da dele. Toda hora tem uma informaçãozinha nova sobre a história desse instinto superior também, né? Assim, eu acho que eu entendi tudo, eu acho que eu não... Não é que eu acho que eu não entendi, que eu fiquei sem saber. Mas é desnecessariamente complicado. Onde um dos grandes méritos de Dragon Ball sempre foi passar esse tipo de informação de maneira quase intuitiva, o que tornava a experiência de acompanhar as lutas mais fluidas. Um dos motivos pelos quais as lutas do Toriyama eram fluidas e não pareciam se arrastar demais era isso, é porque essas informações de quem era mais poderoso, de quem ficou mais forte, etc, eram passadas de maneira intuitiva, de maneira simples. Você sempre sabia quem era mais forte e por que ele se tornou mais forte. Assim, no estalo, sem maiores complicações. Nada era confuso ou explicado de maneira obscura. Você pode até dizer que em alguns casos tem algum furo de roteiro, alguma inconsistência, mas confusão não tinha. Você sempre sabia as informações básicas acerca do combate. E isso torna o combate mais fluido também, porque você não tem que parar para ler a explicação, você não tem que parar para tentar lembrar das informações passadas, era tudo bem suave. Então eu acho que esse arco pecou um pouquinho nisso aí, que essa lenga-lenga do instinto
efeito superior já tá muito grande, já tá bom de dar uma simplificada nessa porra. Por fim, o pior problema pra mim, e que seria um problema pro Aristóteles também, importante marcar isso, é que o final da tragédia não é trágico. Esse é um problema da franquia toda e acerca do qual eu já reclamei outras vezes aqui. Dragon Ball tem uma dificuldade patológica, doentia, em aceitar qualquer tipo de consequência grave para os atos dos personagens. E isso vem desde o clássico. Não é um problema criado pelo Super, só que aqui é um pecado contra o próprio arco. O personagem do Granola, esse pobre sofredor, esse pobre coitado, teria uma história tão mais rica se o seu final fosse trágico, ou com sua morte ou com a morte do Monaito, ou ambas as coisas. O fato é, esse é o único fator que impede a saga Granola de ser uma tragédia perfeita, porque a tragédia é o gênero das consequências graves por excelência. O erro do herói causa alguma desgraça permanente na sua vida e isso gera a compaixão máxima no público, o que eleva a qualidade da obra até o topo. Se a tragédia é para gerar compaixão, a desgraça consumada é o ápice da compaixão pelo herói que não merecia essa desgraça. Dragon Ball preparou o público para a desgraça e a desgraça não veio. No final todo mundo saiu bem, ficou feliz e retomou sua vida. E eu não duvido nada que arranjem uma forma de devolver o tempo de vida pro Granola depois. Na verdade eu já tô até esperando alguma coisa nesse sentido. Vai pedir ao pai esfera não sei de onde, vai inventar um artefato mágico da casa do cara, não sei. Esses 3 anos de vida dele aí vai cair. Ele vai voltar a ter a vida normal dele e pronto, vai ficar feliz pra sempre. Que diabo de tragédia é essa que acaba com todo mundo feliz pra sempre? Isso aí não dá pra tancar. Isso não dá pra tancar. Porque se o motivo que eu mais gostei desse arco é o fato dele ser uma tragédia, o final tem que ser de tragédia. Você construiu uma tragédia, então me dê um final de tragédia. Você cria uma expectativa e depois não cumpre. Aristóteles teria ficado bem decepcionado. Afinal, é só com a consumação da tragédia, ou seja, com o final trágico, que o público pode se purificar das emoções do medo e da compaixão, que é a purificação que é chamada de catarse, que é para Aristóteles um dos grandes méritos, um dos grandes motivos de existir uma tragédia. Então a tragédia do Granola não tem catarse, no sentido aristotélico do termo, né? Alguém dirá que a história do Geass é trágica de certa forma, porque ele foi usado pelo irmão, não sei o que e tal, e depois é morto de uma maneira pesada e tudo. Só que aí eu lhe pergunto, quem liga pro Geass? Ele que se dane. Ele morrendo ou vivendo não muda nada na cotação do dólar. O peso da morte dele é muito mais pelo choque visual da cena do que pela significação do personagem, que é nula. Enfim, é uma pena, mas Dragon Ball construiu uma tragédia, porém não aguentou o peso da tragédia e afrouxou a arruela, a verdade é essa. Mas o arco ainda é excelente. Vamos ver onde é que eu vou colocar esse arco aqui na tier list, quando eu for fazer a tier list da franquia toda, né? E pra finalizar, eu fiquei sabendo que existia uma certa treta na comunidade quanto à questão do Bardock ter feito aquele pedido pro Goku ficar bem, né? De que isso, de alguma forma, pode ter tirado o mérito do protagonista, enfim. Sobre isso, vejam um vídeo que eu gravei sobre a predestinação em One Piece, que eu acho que se aplica aqui com algumas adaptações. O link vai estar no final do vídeo pra se assistir depois, né? E aí você tenta aplicar o caso do Goku, que eu acho que funciona bem. E a quem interessa a poça, eu gostei da participação do Bardock nesse arco. Foi mais um daqueles casos nos quais a série enriqueceu o universo previamente estabelecido e nos deu mais informações sobre personagens que já existiam, mas tinham sido pouco explorados. Talvez alguma coisinha ali de... Porque assim, o Bardock em alguns momentos parecia ter um pouco da ingenuidade do Goku, né? Da ingenuidade não do Goku, da ingenuidade que o Goku viria a desenvolver depois de bater a cabeça. Então talvez isso queira dizer que na verdade o Goku é ingênuo porque ele teve a quem puxar e não por conta de ter batido a cabeça. Não me parece uma leitura muito forçada não, eu acho que alguns se incomodaram com isso e eu acho... Não sei, não me incomodou muito assim não, mas eu acho que é uma leitura que tem elementos na obra sim, viu? Porque o Bardock, no modo como ele trata o bebê, você nunca viu um bebê, você não sei o que, ele lembra bem o que o Goku virou, só que o Goku virou isso depois de bater a cabeça, não antes, né? Então será que ele naturalmente seria assim de todo jeito? Não sei. É um questionamento bom aí. Talvez dê pra fazer um vídeo bem sobre o Bardock, né? Eu acho que deu muita polêmica entre a fandom, sei lá. Senhores, olha o tamanho desse... Meu Deus. Senhores, devo dizer que o vídeo de hoje foi finíssimo, senhores. Finíssimo. Não é nem... O emoji que vocês vão botar aí não é nem a tacinha de vinho, é o copinho de uísque, de tão fino que foi esse vídeo de hoje. Na moral mesmo, esse aqui vocês têm que compartilhar com a galera. Espalhe no grupo de Zap Zap, mostre pros canais de Dragon Ball, mande pra lua o vídeo se for possível. É o mínimo que vocês podem fazer, porque hoje eu não só provei por A mais B que Dragon Ball tem história, uma história que o Aristóteles ia aprovar, como eu ainda fiz seu trabalho de literatura. Eu gabaritei o seu trabalho de literatura pra você, porque agora você vai chegar na escola estrondando já. Você já vai chegar falando da tragédia grega e vai chegar usando os termos em grego. Você vai falar anagnórises e peripeteia e amártia.
certo? E catarse. E você vai explicar o que cada uma dessas coisas significa dentro da tragédia para o Aristóteles. Você vai explicar lá o que é que o Aristóteles gostava dentro de uma tragédia. O que é que ele achava bom numa peça. E aí seu professor vai ficar como? Pensando logo o seguinte, pô, meu irmão, esse moleque é picudo, meu irmão. Ele leu até o Aristóteles lá, direto da fonte e cita os termos em grego. E aí ele vai lhe dar 10. E eu não mereço seu like e seu compartilhamento depois de ter feito isso por você? Aí é sacanagem, irmão. E outra coisa, você mesmo, seu comedinha que fica vendo todos os vídeos e não inscreve, a hora é agora. Se esse vídeo não mereceu a inscrição, você não vai ver em lugar nenhum mais alguém explicando Dragon Ball à luz do Aristóteles. Você não vai ver. Se esse vídeo não mereceu sua inscrição, aí, meu irmão, não sei mais o que é que eu faço. Aí realmente já foi, não tem o que fazer mais. Dá uma moralzinha aí, pô. Escreve aí, clica no sininho pra receber vídeo novo toda segunda. Que esse não saiu na segunda por causa que eu tive que ler a poética do Aristóteles. O problema foi esse. Os caras ficaram pensando assim, por que demorou esse vídeo, né? É porque eu tive que ficar lendo a poética do Aristóteles e cotejando com o arco do Granola pra fazer esse roteiro. É basicamente isso. Então esse não saiu na segunda, mas na segunda agora vai ter vídeo. Então dá aquela moral aí, escreve, ativa o sino, pô. De resto, obrigado pela paciência de terem visto esse vídeo chato e gigantesco. E até a próxima.